Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde, iniciamos a nossa Eucaristia desta segunda-feira, o quarto dia da novena de preparação para a festa da Assunção de Cristo dos Milagres. E enviamos uma saudação para todos os nossos irmãos, sobretudo os doentes que estão em casa, da nossa paróquia de Nossa Senhora de Fátima em Kingston, Ontário, Canadá. Para todos desejamos uma boa tarde e também as melhoras para aqueles que estiverem doentes. E neste sentido, rezemos também por Arlindo Matos, Maria da Glória, Albano e Alexandrina Bentecourt. E tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus do Universo, de quem procede todo o dom perfeito, infundi os nossos corações o amor do vosso nome, estreitando a nossa união convosco. Dai vida ao que em nós é bom e protegei com solicitude esta vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Quando fui ter convosco, irmãos, não me apresentei com sublimidade de linguagem e de sabedoria, a anunciar-vos o mistério de Deus. Pensei que entre vós não devia saber nada, senão Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Apresentei-me diante de vós, cheio de fraqueza e de temor, e a tremer de veras. A minha palavra e a minha pregação não se basearem na linguagem convincente da sabedoria, mas na poderosa manifestação do Espírito Santo, para que a vossa fé não se fundasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, onde se tinha criado. Segundo o seu costume, entrou na sinagoga um sábado e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías e, ao abrir o livro, encontrou a passagem em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me a proclamar a redenção dos cativos e a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos, a proclamar o ano da graça do Senhor. Depois enrolou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga. Começou então a dizer-lhes: Cumpriu sois mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Todos davam testemunho em seu favor e se admiravam das palavras cheias de graça que saíam da sua boca. E perguntavam: Não é este o filho de José? Jesus disse-lhes: Por certo necessitareis o ditado: Médico, cura-te a ti mesmo. Faça também aqui na tua terra o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade vos digo, nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Em verdade vos digo, havia em Israel muitas viúvas no tempo do profeta Elias, porque o céu se fechou durante 3 anos e 6 meses. E houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas a uma viúva de Sarepta, na região de Sidónia. Havia em Israel muitos leprosos no tempo do profeta Eliseu. Contudo, nenhum deles foi curado, mas apenas o sírio Naamã. Ao ouvir estas palavras, todos ficaram furiosos na sinagoga. Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e levaram-no até ao cimo da colina sobre a qual a cidade estava edificada, a fim de o precipitarem dali abaixo. Mas Jesus, passando por meio deles, seguiu o seu caminho. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, nós hoje, nesta segunda-feira, o último dia de agosto, 31, a Igreja convida-nos a refletir sobre o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 30. É um Evangelho longo, conhecido. Jesus, referindo-se à profecia de Isaías, dá-nos consciência de que veio ao mundo e foi consagrado para anunciar a boa nova da salvação aos pobres e proclamar a libertação de todos os que estão cativos, cegos e oprimidos pelas correntes do pecado. O centro da nossa fé e aquilo que aprendemos de Jesus é que Ele anunciou o reino dos céus. Temos vivido com muitas confusões. Às vezes pensamos que este mundo que é a pátria definitiva, ou agimos como tal, mas chegamos à conclusão que tudo passa, tudo é breve e o Senhor veio anunciar o outro reino. Temos que nos preparar, preparar-nos para viver o outro. E nesta semana que estamos a viver a preparação para a festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres, e quis Deus que a imagem fosse benzida num sábado, a 5 de setembro de 1981. Era sábado
e era o dia 5 de setembro. Este ano também é sábado, e também é, portanto, também é a nossa festa. E a primeira festa, foi no dia 6 de setembro de 1981. Portanto, a imagem teria chegado por estes dias, em 1981. Mas nós hoje, olhando para e preparando a festa da Assunção de Cristo dos Milagres, contemplamos esta ida de Jesus à cidade de Nazaré, e onde Jesus anunciou ao mundo as Escrituras e o poder do Espírito Santo que estava nele. Jesus age em nós e nos liberta das cadeias em que vemos envolvidos por causa do pecado. O Senhor Jesus, em Nazaré, anuncia, portanto, o reino que viria, e era ele, através do Espírito Santo, que tinha poder para anunciar esta palavra. A palavra que Jesus fala, nos diz, revela ao mundo a nossa missão, que é a mesma de Jesus: anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar a graça e a misericórdia do Pai a todos os que nós encontrarmos. A nossa missão no mundo é esta, é a mesma missão que Jesus. Todos nós que fomos batizados em Cristo temos também esta vocação. Somos seguidores de Jesus Cristo para sermos anunciadores. Com a vida, não é com palavras. Nós gostamos muito, pensamos quando é anunciar, que é usando palavras. E às vezes as palavras são o que menos significa. É o testemunho, é a vida. Pela palavra também que anunciamos, pela oração que fazemos, ou pelo nosso testemunho. Todas estas coisas acontecem àqueles a quem nós nos dirigimos. Naquele tempo, o povo de Nazaré não acreditou em Jesus, porque ele era daquela casa, era de Nazaré. Mas mesmo assim, ele não desistia dos seus. É difícil para nós também anunciar Jesus na nossa casa, ou evangelizar as pessoas no lugar onde todos nos conhecem. O tempo que, quando chegou a imagem da Assunção de Cristo dos Milagres a Kingston, é diferente do tempo que nós vivemos hoje. A igreja estava cheia, os jovens estavam todos aqui, o mundo era muito diferente. Nós somos cristãos para anunciar o reino, mas ninguém quer saber do reino. Não temos autoridade nem nada para dizer uma palavra. Hoje a moral, a sabedoria é individual, cada um é que sabe. Os pais não podem dizer nada aos filhos, não se pode dizer nada. Somos mal interpretados nas ações, nas atitudes. O mundo, quando nós chegámos há 39 anos, quando chegou a imagem de Assunção de Cristo dos Milagres, era bastante diferente daquele que temos hoje. Nós hoje estamos num mundo maçador, incómodo, chato, aborrecido. Quando há 39 anos havia poucas condições físicas, poucas condições económicas, mas havia amizade. Nós tínhamos gosto de estar uns com os outros. Hoje não. Hoje toda a gente sabe tudo, e depois não sabemos nada, andamos por aí, corremos atrás de tudo aquilo que é novidade, deixámos-nos enganar com as maiores das facilidades, tornámos-nos muito mais ingênuos. Hoje basta abrir os canais de televisão e acreditamos em tudo. Acreditamos em tudo o que não temos capacidade sequer para discernir, nem vemos a malandrice que está por detrás. Os jogos, os nossos pais, que eram pobres, que tinham menos que nós temos hoje, eram mais espertos, eram mais astutos, não se deixavam enganar a primeira. Nós basta olhar, abrir a televisão, confundimos-nos logo.
E é por isso que muita gente hoje já nem vê televisão. Eu sou um deles, eu não vejo notícias. E não vejo notícias porque sinto que a maior parte das notícias são fabricadas, que são para conduzir as pessoas, para conduzir a cabeça das pessoas. E o tempo de Jesus, e o tempo de quando chegou a imagem da ressurreição de Cristo, e o tempo de hoje é bem diferente. E se nós olharmos, por exemplo, mesmo para alguns cristãos que abandonaram a igreja, aquilo que dizem é a igreja tem que se atualizar, a igreja tem que se adaptar ao mundo, a igreja tem que seguir os princípios do mundo. Às vezes completamente disparates, coisas sem fundamento, e a igreja tem que ir para a frente, porque senão eu não sou mais cristão. Ou a igreja, ou o Papa, isto veio há umas décadas, já há uns anos, começou com o fenómeno dos evangélicos. Reparai, o fenómeno dos evangélicos é interessante, porque, no fundo, é nós ouvirmos aquilo que queremos. O mundo de hoje está cheio disto, ouvir aquilo que queremos ouvir. Casamento, não há casamento. Está na Bíblia, está aqui, está agora. Não há casamento, nada. Nós queremos ouvir. Aborto, este e aquele caso, não sei o que mais. Nós queremos ouvir. Eutanásios, olha, coitadinhos, estão a sofrer muito. Eu também não tenho tempo como filho. Nós queremos ouvir isto. Agora, a voz da verdade. Jesus Cristo não veio para dizer aquilo que nós queremos ouvir. Jesus Cristo veio para dizer a verdade, veio para nos conduzir para o reino com a verdade. E não nos iludamos. Nós chamemos aqueles que andam na igreja de atrasados mentais, de não estarem atualizados, e um rol de nomes. Não, meus amigos, calminha. A verdade é a verdade. A verdade não é aquilo que tu queres ouvir. E nós hoje no mundo, mesmo politicamente, os nossos políticos ultimamente falam aquilo que as pessoas gostam de ouvir. Eu dou um exemplo, que talvez não, nós somos imigrantes. Houve em Portugal, já 2 vezes, nós falamos de Portugal porque é o nosso país, o anúncio de que os imigrantes podiam voltar. E tinham apoios, os jovens que foram embora. Vai saber o que está escrito, ninguém vê o que está escrito. Logo, a primeira condição que está é, se houver dinheiro disponível. Portanto, nós vamos apoiar os imigrantes que voltam, estes jovens que saíram, se, primeira cláusula, se houver dinheiro disponível. Como não há dinheiro disponível, e foi anunciado com toda a pompa, com toda a circunstância, todas as televisões falaram daquilo. Mas a primeira cláusula é se houver dinheiro disponível. E nós gostamos de ouvir música para os nossos ouvidos. E aqueles que nos controlam, aqueles que nos comandam, descobriram isso. Portanto, falam música agradável. E mesmo em relação à Igreja Católica, a Igreja Católica neste momento está a ser perseguida porque não vai em música. Tem que ser fiel às palavras de Jesus. E ninguém espera outro caminho. Não pode haver outro caminho. Onde tudo, a ver se o Papa Francisco, porque foi com os Papas todos assim, não é com o Papa Francisco, é com todos. Eu lembro-me quando chegou o Papa João Paulo II, o nosso querido Papa João Paulo II, o que foi? A tudo, a ver se ele é daqui, se ele é daqui, a apanhar. Não, meus amigos, não é. A Igreja é fiel à verdade. Nós temos ali, e termino já, temos ali a lista dos Papas ao fundo da nossa Igreja, e há lá uns que têm um S à frente, são santos, mas há muitos que não são. E há muitos que não têm lá o S, porque a Igreja não provou que Deus não fez com que já a Igreja tivesse provas que eles eram santos. Há muitos ali que não são. Foram
houveram homens que estiveram, ocuparam aquele lugar, o Espírito Santo foi governando a igreja, bem, melhor ou pior, mas nós na festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres, um pouco por todo o mundo, um dos pedidos que fazemos a Jesus Cristo é que nos revele, que a Madre Teresa da Anunciada, que o povo acredita que é santa, que haja uma manifestação para que a Igreja declare santa. E nas festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres devemos rezar por isso. Então vamos colocar-nos diante de Deus e, sobretudo, olhar para aquilo que Jesus Cristo anuncia. E não queiramos música agradável para os ouvidos. Temos andado a ouvir música muito agradável. Em nome disto, em nome da ciência, em nome do progresso, em nome de uma data de nomes, que são capas de falsidade, que não é ali que está a verdade, nem é por ali que passa a verdade. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Ouvi-nos, Senhor, pelos leitores que nas celebrações proclamam a palavra, pelos salmistas que cantam o salmo responsorial e pelos acólitos que servem a Cristo no altar, oremos. Pelos que anunciam o mistério de Deus com palavras simples, pelos que nada mais sabem do que Jesus Cristo crucificado e pelos que se apresentam diante dos outros a tremerem de veras, oremos. Pelos que não baseiam a sua pregação, pelos que não baseiam a sua pregação na sabedoria humana, pelos que antes de falar pedem ao Espírito que os inspire, e pelos fiéis cuja fé tem por fundamento o poder de Deus, oremos. Pelas viúvas, pelos cegos e pelos leprosos, por aqueles que na palavra escutam Jesus que lhes fala, e pelos que na humilha revigoram a sua esperança, oremos. Pelos membros da nossa Assembleia Celebrante, por quem lhes preside na pessoa de Cristo, Filho de Deus, e pelas mulheres cristãs que tornam acolhedor este lugar, oremos. Ó Deus, Senhor, nosso Pai, enviai sobre nós o Espírito do vosso Filho, livrai-nos das mãos dos que nos querem fazer mal, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Santificai, Senhor, a oferta que vos apresentamos e realizai em nós, com o poder da vossa graça, a redenção que celebramos nestes mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças, sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Unidos na caridade, celebramos a sua morte, com fé viva proclamamos a sua redenção, com ardente esperança aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos glorificamos e bendizemos, dizendo numa só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo, Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oremos. Senhor, que nos alimentaste com o pão da mesa celeste, fazei que esta fonte de caridade fortaleça os nossos corações e nos leve a servir-vos os nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, hoje o terço que vamos transmitir através da internet vai ter a presença de um grupo de Naito Columbus, portanto vai ser todo em inglês. E portanto, vamos acompanhá-lo e seria bom que outros grupos viessem nesta semana que celebramos a nossa novena de preparação para a festa de Assunção de Cristo dos Milagres. Para aqueles que acompanham, portanto hoje vai ser todo em inglês do grupo de Naito Columbus. Desejo a todos boa noite e deem paz e que o Senhor vos acompanhe.